As eleições em vários municípios do país foram marcadas por abstenções. 17,5% dos eleitores não foram às urnas nesse domingo, número nacional, e esse número faz parte de um balanço que foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quem tem as informações para a gente é a repórter Marina Francischini, lá em Brasília. Bom dia para você, Marina. Conta para a gente o que mais o TSE destacou. Oi, Elô, bom dia a todos. Então, o Tribunal Superior Eleitoral fez vários balanços ao longo do dia, depois fez um compilado de tudo que aconteceu. E eles chegaram à seguinte conclusão, que a apuração, como eles haviam previsto, foi lá pelas 8 horas da noite, 90% das urnas já estavam apuradas. E teve município que foi muito rápida a apuração, claro que isso depende do tamanho do município, mas lá em Santa Catarina, Ponte Alta do Norte, 10 minutos depois que terminou o horário de votação, às 5 da tarde, eles já sabiam o resultado desse primeiro turno das eleições. Entre as capitais, a mais rápida na apuração foi Curitiba, depois veio Palmas e Vitória. Urnas substituídas, lembrando que no total eram 550 mil urnas, mais 68 mil urnas de reserva, ou seja, se desse algum problema, elas já estariam ali para fazer a substituição. E em locais de difícil acesso, a titular já vai junto com a reserva para não dar problema, para não ter que fazer a votação manual, que é a pessoa anotar ali de fato, não usar a forma eletrônica de votação. E essas urnas foram substituídas principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. No total foram 4.424 substituições de urnas. Ocorrências envolveram 3.814 pessoas, isso em todo o país. Candidatos e não candidatos foram presos, foram flagrados, por exemplo, fazendo transporte ilegal de eleitores, fornecendo alimentos, o que é proibido também, mas principalmente quais foram os motivos dessas ocorrências? Boca de urna, divulgação de propaganda e o chamado crime corrupção eleitoral, que é, por exemplo, a compra de votos, Então, entre os candidatos, 236 candidatos foram presos e não candidatos, 1.726 prisões. O ministro Gilmar Mendes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também comentou que a redução de custo que houve nessa eleição, como teve um caráter mais modesto, porque a doação de empresas para campanhas eleitorais está proibida. Então, se gastou muito menos. Ele acha que isso foi positivo, essa redução de custos, de gastos foi interessante para o país e citou um número. Ele disse que em 2012 se gastou 6 bilhões 299 milhões de reais. E dessa vez, agora, esse ano, 2 bilhões 381 milhões de reais. Lembrando que esse número ainda não está 100% fechado, ele demora uns dias para ser contabilizado no total, mas é por aí, É uma média. Ele citou também que, apesar de toda a violência que vinha acontecendo antes das eleições, o dia do pleito, esse domingo, transcorreu, segundo Gilmar Mendes, com normalidade e paz. Ele citou, por exemplo, a preocupação da Justiça Eleitoral na Baixada Fluminense, tanto que eles visitaram locais da Baixada Fluminense antes do pleito. Citou também a situação no Maranhão, em que, segundo Gilmar Mendes, 6 escolas foram atacadas, escolas que seriam sessões eleitorais, mas ele disse que, no geral, transcorreu tudo bem. Vamos ouvir o que ele disse? O quadro de insegurança que está ocupando uma boa parte dessa minha fala, portanto, quero dizer, não está associado aos conflitos e, felizmente, aos conflitos eleitorais. É parte do quadro da deterioração do quadro de segurança pública entre nós e exige uma atenção especial e, talvez, um esforço, uma concertação de todos os poderes e também de todos os segmentos da federação. No mais, acredito que as eleições correram como nós esperávamos, num clima de normalidade, de paz.